Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, paz esteja com todos vós, seja muito bem-vindo para mais um devocional, caminho diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Estamos aqui para mais uma caminhada de fé, rumo ao encontro com a palavra, rumo ao encontro com a presença do Espírito Santo, que é quem nos guia, que é quem nos mantém, que é quem nos sustenta. Eu já quero convidar você nessa hora, orar junto comigo, pedindo a presença do Espírito Santo, pedindo que nessa hora Ele possa acessar os nossos corações, que Ele possa nessa hora vir de encontro e nos alcançar, porque a intenção desse devocional é exatamente essa, uma palavra, um encontro, um novo eu, uma caminhada que nós temos aqui diariamente para ser feita em busca deste lugar aonde somos acolhidos, aonde somos consolados, aonde somos renovados, aonde somos tratados. Esse lugar é na presença de Deus, através da palavra de Deus. Então vamos fazer essa oração convidando o Espírito Santo? Vamos para esse momento de fé? Senhor, eu quero nessa hora te louvar e te agradecer pela oportunidade de mais um dia, por um novo despertar que o Senhor tem nos dado nesse dia. Eu quero nessa hora, Pai, dar acesso ao Senhor para que a Tua palavra possa entrar em nossos corações, em nosso pensamento, para que a Tua palavra hoje possa fazer um mover diferente em nossas vidas, que a gente possa sair deste encontro renovado, restaurado, transformado, que a nossa vida, Pai, possa ir de encontro ao projeto do Senhor. E tudo que estava errado, tudo que estava torto em nossa vida, o Senhor venha consertar. Se preciso quebrar, quebra, Senhor, porque Tu és o oleiro perfeito. Tu és aquele que sabe reconstruir um vaso, que sabe refazer. Então hoje nós nos colocamos em Tuas mãos, para que seja feita conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. E eu estou aqui como Tua serva, como Teu instrumento. Usa-me conforme a Tua vontade. Amém. Ao pessoal ali do TikTok, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou gravando aqui o devocional para o canal do YouTube, mas vocês estão aí acompanhando, já sendo agraciados antes mesmo do pessoal do YouTube ver esse vídeo. Vocês já vão estar acompanhando aí ao vivo. Amém? A passagem de hoje nós vamos estar sendo ministrado lá no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos falar de um momento que muitos conhecem, que foi o momento em que Pedro anda sobre as águas. Foi um momento muito de mover de muita fé, mas também de muita dúvida, de muito medo, de muita insegurança. E é exatamente isso que acontece em nossas vidas. Muitos estão num barco, nós todos estamos num barco. E chega um tempo que nós precisamos definir se nós vamos estar nesse barco achando que ali é a nossa segurança, achando que aquele lugar é o lugar mais seguro que a gente possa estar, ou se esse barco vai acabar se tornando uma prisão. Nós precisamos olhar para essa passagem com um olhar espiritual. Quando Pedro tem a atitude de caminhar sobre as águas, Pedro decide e ele entende o que o Senhor deseja que a gente faça. Ele dá o sustento, mas nós precisamos dar um passo de fé. Vamos fazer a leitura, porque sem palavras, sem leitura, a gente não pode continuar, porque a verdade de Deus é que está sendo aplicada. Tudo aquilo que está dito, assim como eu sempre falei para vocês aqui, como eu sempre falo, eu vou ler alguns versículos, mas fica a missão, fica a lição de casa, para que você faça a leitura do capítulo completo, do livro completo, de toda a Bíblia. Por quê? Porque vocês não podem acreditar no próximo com tanta propriedade, sem você ter aquilo ali de dizer, não, isso aí eu sei que está escrito, isso aí é verdade. Por quê? Porque o próprio Jesus nos disse que muitos viriam em nome dele, mas ainda não era ele, não seria ele. Muitos falsos profetas apareceriam, e é o que mais nós temos visto aí nesse mundo. É preciso tomar cuidado com as coisas que a gente ouve para não colocar 100% ali na nossa vida, achando que aquilo é realmente a verdade. Sem palavra, eu nem prego. Amém? Então vamos fazer essa leitura? Eu vou ler a partir do versículo 22. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante
dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temereis, não temais. E Pedro respondendo disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo o vento forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que duvidastes? E aqui eu paro e você fica na missão aí de continuar essa leitura, para que você possa continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem a falar contigo hoje. Lembrando que estamos aqui em mais um momento de devocional. Esse devocional diário, para quem ainda não me acompanha, mas para quem já me acompanha, muito obrigado pela sua companhia de todos os dias. A quem está aqui pela primeira vez, está sendo trombado aqui com esse vídeo, glória ao Espírito Santo que te trouxe até aqui. Este devocional acontece todos os dias lá no meu canal do YouTube, às 5 horas da manhã, já está lá disponível para que você possa usar como um momento de instrução para o seu dia. Não que esse vai ser o seu único momento. O vídeo é de 15 minutinhos, gente. Não é o seu único momento com o Senhor no dia. Você tem que tirar um dia aí para um tempo grande e gracioso para o Senhor, para que você possa verdadeiramente aplicar a sua fé e aprender mais da palavra. Amém? A intenção desse devocional é uma palavra, um encontro, um novo eu. Então a gente vai apanhar também aqui, porque é um encontro. Amém? Vamos lá? Pedro, ele não esperou que Jesus o colocasse para fora do barco. Olha que coisa poderosa nós podemos já pegar nesse instante, só da gente observar a atitude de Pedro. Existiam os discípulos junto com Pedro que estavam todos desesperados. Até um fantasma eles acharam que Jesus era. Tamanho desespero no alto mar, o vento era contrário. Imagina, gente, a nossa vida. Quantos ventos contrários nós nos encontramos aí. Quantas coisas, quantas tempestades parece que vão nos derrubar. Parece que vai assim uma avalanche gigantesca para nos destruir. Parece que o mundo inteiro resolveu guerrear contra nós. Tem dias que é assim. Tem dias que eu acredito que você já tenha dito essa frase. Hoje não é o meu dia. Não é possível, tá tudo contra mim. Hoje o universo está conspirando contra mim. Você já passou por esse dia? Eu acredito que sim. Eu creio que todo ser humano já passou por esse momento de parecer que tudo está contrário a você, que você não está indo ao curso da vida, você está indo ao contrário porque está tudo batendo de frente, está tudo dando errado. Assim era esse sentimento nessa hora aqui dos discípulos, porque eles estavam em alto mar, homens experientes, porque eram pescadores e já tinham enfrentado muitas tempestades, mas eles olham para a circunstância e dizem: hoje nós vamos morrer. Hoje não vai ter jeito para nós. Olha como é que está isso daqui. Por que Jesus nos mandou ir para esse lugar? Muitas vezes nós questionamos a Deus por que Deus nos permitiu ir para tal lugar. Por que às vezes Deus nos enviou, Ele próprio enviou para ir a tal lugar. Porque lá parece tudo contrário, lá parece tudo assim, realmente algo que não era para nós estarmos ali. E a palavra hoje nos ensina que Deus, Ele nunca desvia os olhos de nós. Jesus estava lá solitário orando, mas quando ele viu que a tempestade estava forte e que tinha alguém necessitando de socorro, ele veio andando sobre as águas, com propriedade, com autoridade única do nosso Deus. Nosso Deus é poderoso, ele é unânime, ele é único, ele é exclusivo, ele é soberano.
E olha que coisa linda, quando Pedro ele toma essa atitude, ele vê Jesus, ele não espera Jesus entrar no barco, ele quer ir ter com Jesus. Aqui Pedro entende que nós temos que dar um passo para verdadeiramente sermos sustentados pelo Senhor. Talvez Deus já te deu muitas oportunidades, já te fez muitos convites, só que em todos eles você fica esperando Deus te pegar no colo e levar. E Ele não vai fazer isso. Deus espera que a gente tenha atitude. Gente, fé é atitude. Fé é atitude. Uma fé sem atitude é uma fé morta. Se não houver obras, é uma fé morta. Deus nos convida a colocar em prática a nossa fé. E é exatamente aqui que nós colocamos. Quando temos que sair de um lugar que parece ser o único lugar seguro na terra e dar um passo de fé, com os olhos firmados em um único alvo, Cristo. Quando Pedro estava olhando para Cristo, a fé dele foi tão forte que ele pisou e caminhou sobre as águas. A palavra vai dizer que Pedro caminha também pelas águas. Isso é uma atitude de fé. Deus quer que nós tenhamos uma fé prática, que nós tenhamos uma coragem espiritual de olhar só para o alvo e não para as circunstâncias. Dependência verdadeira do Senhor. Dependência verdadeira no Senhor. Deus, ele nos convida a observar e viver o sobrenatural. Sabe, se nós ficarmos apenas dentro do barco, olhando as circunstâncias, olhando o barulho das águas muito forte, ouvindo o barulho das águas, vendo que a tempestade está cada vez mais forte, nós nunca vamos experimentar o sobrenatural. Você imagina que Pedro ele tem uma atitude de fé. É interessante que ele afunda em determinado momento. E isso aqui revela algo mais forte ainda sobre nós, porque a fé, ela também pode vacilar. Nós podemos também, em algum determinado momento da nossa vida, vacilar. Isso é normal do ser humano. Mas o que nós não podemos deixar é de ter uma atitude, é de dar o primeiro passo, é de realmente sair do barco em uma atitude de Senhor, eu estou indo, sem condições nenhuma, mas confiando no Senhor, confiando na tua mão poderosa, confiando que o Senhor pode todas as coisas. Pedro era um ser humano, ele não pode andar sobre as águas. Nós não podemos andar sobre as águas. Segundo ao que nós sabemos, nós afundamos quando pisamos nas águas. Mas Jesus é o próprio Deus e ele tem autoridade sobre todas as coisas. E Pedro foi pela fé e Pedro caminhou. Pedro caminhou sobre as águas. E nós não estamos falando de experiências que a gente vê o povo fazendo, correndo sobre as águas. Não, Pedro não correu sobre as águas. Possa ser até que há uma gravidade aí que sustente quando a gente vai correndo assim, mas logo afunda. Pedro caminhou, Pedro desceu de um barco, em um mar agitado, em algo assim sobrenatural acontecendo no meio de uma tempestade. E ele foi olhando para Jesus e caminhou. Só que chega um determinado tempo na nossa vida que a gente duvida. A nossa fé vacila. Isso acontece com todo ser humano. A fé ela pode até vacilar, mas ela não pode ser apenas um discurso. Ela não pode ser apenas um momento onde a gente vai falar que tem fé e não agir. Sabe, Pedro, ele tomou essa atitude. Eu não vou ficar aqui simplesmente só dizendo que eu tenho fé, sem colocar em prática. Jesus, se és tu mesmo, me ordena a ir ter contigo. Ou seja, ele entende que uma ordem de Deus o mantém sobre as águas. Uma ordem de Deus muda a minha e a sua vida. Uma ordem de Deus nos sustenta. A mão do Senhor é poderosa e tudo que nós precisamos Deus provê. O que falta é uma atitude de fé. O que falta é colocar em prática a nossa fé. Sabe, muitas pessoas querem um milagre, mas não se movimentam para isso. Muitas pessoas querem resposta, mas sem entregar-se. Não se entregam para obter essa resposta. Muitas pessoas querem sustento, mas não dependem do Senhor.
tentam viver da sua própria vontade, tentam fazer a sua própria vontade, não deixam o Senhor trabalhar, não deixam o Senhor agir. Isso é uma fé morta. Isso é uma fé sem ações, sem atitude. E o Senhor nos convida hoje a viver o sobrenatural. Pode até ser que um dia a gente vacile. Pode até ser que por algum segundo a nossa fé esfrie e a gente duvide que na tempestade não vamos conseguir chegar ao outro lado vivos. Vamos em algum momento duvidar que Deus não está conosco ali e que Ele nos abandonou. Mas o que eu escuto na palavra é que imediatamente Jesus estende a sua mão e levanta Pedro sobre as águas. Gente, pode até ser que por algum tempo a gente vacile, mas Deus continua nos sustentando. Nunca se esqueça disso. Pode até que tenha um instante aí que você fraquejou, que você duvidou. Mas eu quero dizer que Deus nunca te abandonou. Ele nunca virou as costas para você por causa disso. Pelo contrário, no momento em que você precisou de socorro, imediatamente Ele estendeu a sua mão. E se hoje você está aqui, mais uma vez Deus está dizendo, mova-se. Não deixe que o barco torne-se uma prisão. Por algum tempo o barco parece ser um lugar seguro. Mas quem vive de fé, quem quer viver o sobrenatural, precisa ir de encontro àquilo que causa medo. Ir de encontro à tempestade. O medo nos impede de ver Deus caminhando sobre as águas em nossa direção. Muitas vezes nós deixamos de ver Deus por causa do medo. Então hoje o Senhor nos convida a esse confronto de falta de atitude. Nós necessitamos de uma atitude do Senhor. Nós necessitamos de falar para Deus, eu vou, Pai, eu confio no Senhor e eu quero estar ali. Dagilinha, meu amor, está aí, cheiro linda. Seja bem-vinda. E é o que Deus espera de nós. Uma fé com obras. Mas as obras não salvam. Não, quem salva é a graça. Quem salva é o Senhor olhar para você, encontrar um coração bondoso em você, encontrar verdade em você e dizer, hoje certamente vais morar comigo no céu. Foi isso que ele disse para aquele condenado crucificado na cruz ao lado dele. Era um homem que o mundo condenou, mas que ele viu um coração bom e sincero ali dentro e ele o perdoou. Pode ser assim comigo, pode ser assim com você. Mas para a gente viver o sobrenatural aqui ainda, neste tempo, neste mundo, nós precisamos ter sim atitude de fé. Nós precisamos sim ter obras, colocar em fé a nossa prática. Ou colocar em prática a nossa fé. Se Pedro não tivesse tido a atitude de descer do barco, ele não teria experimentado a alegria de pisar sobre as águas, de caminhar sobre as águas. Independente se algum tempo você vai vacilar, se você vai afundar, a palavra diz que imediatamente o Senhor estende a mão e te sustenta. Então que você guarde essa mensagem em seu coração, que você possa verdadeiramente experimentar isso no Senhor. Coloque em prática, pratique a sua fé, tenha coragem espiritual e tenha dependência verdadeira no Senhor. E você vai ver o sobrenatural acontecendo. Você vai experimentar aquilo que muitos não vão conseguir fazer porque não tiveram a mesma atitude que você. Amém? Fique com Deus, você aí que está acompanhando este devocional. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele possa verdadeiramente te encher hoje com uma graça misericordiosa. Que você possa verdadeiramente enxergar o Senhor vindo de encontro a você, de encontro à sua fé, e você possa verdadeiramente experimentar algo sobrenatural. Eu creio num Deus poderoso, eu creio num Deus que hoje está trazendo a resposta que você tem pedido. Você está esperando uma direção do Senhor para um passo de fé, mas a resposta que Deus te traz hoje é:
Não espere o Senhor te carregar no colo. Saia você mesmo de dentro do barco e viva na dependência do Senhor. Isso é fé. Colocar fé em prática. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você nessa hora. Se você puder aí fechar os seus olhos, independente de quem está do seu lado, a fé é isso, é acreditar naquilo que a gente não vê. Então, se você puder por um instante, aceitar que o Espírito Santo está presente nesse encontro, que o Espírito Santo pode te tocar aí onde quer que você esteja, você vai poder experimentar o sobrenatural. A fé é isso, é uma atitude que outros não têm, mas que você tem. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer nessa hora por mais um encontro, por mais um devocional, porque a tua palavra é verdadeira, é viva, é eficaz, porque a tua palavra não mente e nós cremos em um Deus que vai de encontro no meio da tempestade, em busca daquele que pede socorro. Eu creio, Senhor, que o Senhor hoje está ouvindo pessoas, que o Senhor alcançou pessoas aqui hoje, que estavam necessitadas de uma resposta. Eu vou ou não vou, Senhor? Eu fico aqui ou eu continuo? O que eu devo fazer? Hoje o Senhor está nos chamando a um mover espiritual, está nos convidando a ser sustentado por Ele. Então eu peço que nessa hora, Pai, toda aquela fé que estava fria seja vivificada, que todo aquele coração que estava com dúvida seja hoje encorajado a ir. Seja forte e corajoso, não desanime, não pare, continue. O deserto não foi feito para ficar parado, foi feito para caminhar. Que você possa hoje dar um passo de fé. Eu não sei que cadeia tem te prendido, mas hoje o Senhor entrega a chave em tuas mãos para que você tenha a autoridade de abrir essa porta e atravessar com fé esse portão, dando um passo a mais adiante e não continuar mais aí, parado, estacionado no mesmo lugar. Você foi feito para caminhar, você foi feito para progredir, você foi feito na propriedade do Espírito Santo. Então tome posse disso e viva na plenitude da fé do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa ser alcançado aí pela misericórdia de Deus. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de fazer a sua parte aí, porque quando você compartilha, quando você comenta, quando você curte, o próprio YouTube entende que esse é um vídeo relevante. E eu creio que tem pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Você não sabe quem é elas. Quando você compartilhar, o Espírito Santo vai direcionar exatamente para elas. Amém? Fica com Deus, eu te espero aqui amanhã. Não se esqueça que nós temos um encontro marcado. Tchau, tchau, até mais.